Olá, tudo bem? Me chamo Júnior, sou pastor auxiliar na CIB e é bom estar aqui para mais um episódio da nossa jornada no livro de Romanos. Abaixo estão tanto o meu e-mail como o meu WhatsApp. Estou disponível se você precisar, ok? E antes de mais nada, se gostar, por favor, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Bom, meus irmãos, a semana passada eu pedi para que você lesse o capítulo 9. Nessa semana, por favor, leia o 10, tá? Da mesma forma, por 3 vezes, pontue as ideias marcantes. Só para lembrar, a nossa BD ela é trimestral, por isso a gente tem que adaptar. Não dá para fazer um capítulo a cada domingo, tá bom? Alguns capítulos podem ser englobados numa só aula, outros precisam de um pouquinho mais de tempo, como é o caso do capítulo 8, de nossa aula 8. Não terminará nessa aula, continuará na próxima, né? Então, a sua leitura semanal ela não tem acompanhado certinho as nossas aulas, mas certamente trará e tem trazido para quem faz edificação para a sua vida, né? E certamente vai facilitar a sua compreensão acerca de Romanos. E claro, quando a gente chegar nesse capítulo, você já leu, sua familiaridade já existe com o texto, e você então vai assimilar tudo da melhor forma, ok? Vamos refrescar um pouquinho a nossa mente? Vamos lembrar um pouquinho daquilo que a gente viu na semana passada? Semana passada, capítulo 7, né, nós vimos a grande tensão que é a questão da relação da lei e com a fé em Jesus. Era um problema para a vida dos cristãos lá de Roma. Tá? A gente pôde definir e explorar alguns aspectos da lei e o seu relacionamento com o crente. Né? A gente falou sobre o que é a lei, a gente falou sobre os objetivos da lei, a gente falou algo interessante, né, que são as 3 atitudes possíveis diante da lei. Né? Falamos sobre o legalista, o libertino, o cristão equilibrado. Né? E o texto tratou pontos necessários para o entendimento. Né? Se você não assistiu, por favor, procure lá, aula 7, capítulo 7, tá? E você poderá obter esse ensino. Falamos sobre a severidade da lei, o mistério da lei, a tensão entre a lei e a carne. Paulo usou a sua própria experiência para ensinar a nós, né? Que a lei de Deus, propriamente dita, ela não tem falhas, mas a religião que usa a lei, que permanece sob o domínio da lei, ela não traz mérito nenhum diante de Deus, como alguns pensavam, né? A salvação, bem como a luta contra o pecado, a nossa prática das boas obras, ela só pode ser entendida, compreendida e possível a partir da fé redentora em Cristo Jesus. Mas amém. Foi por meio dessa redenção que a gente foi posto de pé. Né? Depois que ali mostrou nossa morte, nós fomos então vivificados nele. E sem isso nós jamais veríamos a Deus. O ponto de hoje, nós chegaremos no capítulo 8, portanto, por favor, abra sua Bíblia no capítulo 8, ok? Hoje nós veremos um pouquinho sobre o Espírito Santo. Tá? Na Bíblia, o Espírito Santo ele nos é apresentado como uma pessoa. Porém, quando a gente observa o comportamento de muitos crentes, nós percebemos o tamanho da incompreensão acerca da palavra sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Infelizmente, o Espírito Santo tem sido apresentado de modo muito equivocado. Tem muita gente qualificando e atribuindo ao Espírito o que ele não é e o que ele não faz. É triste, mas grande parte da igreja dos dias de hoje, meus irmãos, é infantil e completamente imatura acerca do Espírito Santo. É óbvio. Se não conhecemos o Espírito de Deus, dificilmente teremos um relacionamento correto, relacionamento profundo e íntimo com Ele. Por isso é importante falarmos do Espírito Santo. Por isso hoje nós falaremos do Espírito Santo. Por quê? Falaremos porque o texto nos fala. Falaremos porque Ele é Deus e precisamos conhecer a Deus para a gente se relacionar mais e melhor com Ele. Falaremos porque talvez exista entre nós pessoas completamente equivocadas quanto ao que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo. E aqui em Romanos a gente pode não esgotar este assunto, mas nós conseguimos ter uma ótima noção acerca disso tudo. É importante ressaltar, antes de mais nada, meus irmãos, isso aqui é minha opinião. Infelizmente, a ausência de um ensino expositivo, isso é, na sequência que a Bíblia traz, né, trouxe muitos danos à igreja. Falar sobre temas é sim muito importante, não? Mas assim, quem somos nós para pensarmos que Deus não nos fala
os temas que a gente precisa receber em toda a sua palavra. Por isso, quando a gente estuda um livro, assim, de cabo a rabo, de modo expositivo, do comecinho até o fim, a gente passa por diversos pontos fundamentais, pontos que às vezes nós deixaríamos de lado, pontos que às vezes a gente acha que não é importante, mas que são fundamentais. Né? A gente trata todos os assuntos que precisam ser tratados e Deus trata o seu povo. Muitas igrejas têm deixado de apresentar todo o conselho de Deus. E acabam se prendendo tão somente a temas que muitas vezes são importantes, a gente não nega isso, mas que no fim não eram o mais importante. A Bíblia sempre trará aquilo que a gente precisa e é nisso que a gente precisa confiar. Eu acredito que, de algum modo, isso contribuiu para que o ensino do Espírito Santo fosse negligenciado entre nós. Né? Então, os tradicionais falam muito sobre o Pai, muito sobre o Filho e o Espírito Santo. Talvez por medo de se linkar aos pentecostais, né? Acabou que pouco se falava do Espírito Santo. E tem algo muito certo, meus irmãos, que é o fato de que quando não há um ensino claro, não há ensino objetivo, um ensino devido de uma determinada questão que a Bíblia traz, essa questão certamente será alvo de incompreensão. Essa questão vai ser algo de confusão. Não é raro a gente ver o Espírito Santo sendo tratado e representado de formas que a Bíblia não retrata ele. Não é raro vermos o Espírito Santo sendo apresentado como uma mera força. Para muitos ele é como uma energia cósmica que está ao seu dispor. Então, aqueles que possuem o Espírito, eles possuem superpoderes, são heróis. Mas também não é raro vermos pessoas crentes, professos em reuniões públicas, buscando e induzindo outros a buscarem e a sentirem o Espírito Santo. Não é que é errado buscarmos intimidade com Deus, não é que é errado buscarmos com afinco ao Senhor. Mas, infelizmente, essa busca, ela se dá em uma coisa subjetiva. Para alguns é um calafrio, para outros é um choro, para outros é pulo, para outros é gritos e por aí vai. Se a Bíblia afirma que o Espírito Santo habita nos crentes, logo, se eu estou cultuando com outros crentes, meus irmãos, é certo de que o Espírito se faz presente. Eu não preciso dizer que ele é bem-vindo, que a casa é dele, que eu vou deixar para ele. A gente percebe o quanto o gospel moderno, o worship, é carente da Bíblia. Você percebe o quanto essa turma é imatura e carente de um relacionamento verdadeiro? Porque assim, a verdade está na palavra. E não em conceitos subjetivos de pessoas que pensam que o agir do Espírito é assim, ou assado. Veja bem, eu não estou dizendo que o Espírito Santo não nos traga sentimentos e reações. Todo crente sensível ao Espírito Santo sabe que o seu toque, que a sua orientação é algo tremendo. A Bíblia mostra que ele age no crente. Ele provoca tristeza quando nós pecamos. Ele provoca alegria quando o crente contempla o seu Senhor, mesmo em meio a tristezas. Ele provoca paz no coração, mesmo quando vivemos em meio a guerras, sejam elas internas, sejam elas externas. Então, assim, indiscutivelmente, os crentes sentem sim o Espírito Santo. Agora, a gente não pode se enganar. O que acontece muitas vezes por aí é uma indução de vidas a um emocionalismo barato. Isso é, sim, uma redução do Espírito Santo de Deus. Não é de hoje que pessoas tentam fabricar a presença do Espírito de formas que a Bíblia nunca ensinou. Talvez você não goste do que eu esteja falando, mas eu não posso me render a movimentos humanos. O movimento do Espírito, meus irmãos, o real movimento, o verdadeiro movimento do Espírito é aquele que nos leva à palavra, é aquele que nos tira as vendas, é aquele que nos guia na verdade. Pessoas que acham que simplesmente por chorarem ao som de uma canção é a mesma coisa do que sentir o Espírito Santo estão equivocadas. Ninguém nega que diante de um louvor cristocêntrico, importante ressaltar isso, vidas sejam marcadas, cheguem ao choro. Mas o Espírito nunca será algo que vem de fora, algo que passa por nós e sentimos. Ele não é um vento, ele é Deus em nós, operante, atuante, atua no nosso coração e externalizamos isso com vida santa. Note bem, uma observação. A Bíblia pode retratar e retrata o Espírito como um vento impetuoso, mas isso é uma figura de linguagem, meus irmãos, que simboliza um agir profundo na vida de um pecador, que é destronado do seu eu, destronado dos seus conceitos, a sua vida é remexida por completo.
A conversão é a ação de um vento impetuoso que muda completamente a nossa rota. O Espírito Santo é o selo do crente, está presente no crente, habita na vida do crente. Podemos e somos animados por ele diante de uma reunião pública, diante do louvor da igreja, da exposição da palavra. Mas nunca receberemos ele por imposição de mãos, por movimentações estranhas ou por canções emotivas. Quer ver uma coisa? Você sabe quais as músicas que mais levam as pessoas a chorar? Não é de nenhum cantor gospel. Assiste um show do Roberto Carlos, do Luan Santana. A música é algo belo que marca, que nos traz sentimentos e, infelizmente, muita igreja moderninha, as famosas igrejas de preto, usam desse artifício para dizerem que o Espírito Santo está ali, e muitos na maturidade e outros por serem alheios a Deus, a sua vontade, acreditam, caem nessa e acabam vivendo no engano. O agir do Espírito Santo, meus irmãos, é real, não tenha a mínima dúvida disso. No entanto, só demonstraremos sua morada em nosso coração quando aos olhos dos que estão à nossa volta a nossa vida for de fato diferente. Precisamos externar uma vida santa, porque aquele que em nós habita é santo. O Espírito é a pessoa da Trindade responsável por aplicar toda a obra do Pai e do Filho na vida dos salvos. Ele é Deus em nós, ele é o agente que atua em nós. E esse é o objetivo da nossa lição. Nós veremos sobre a sua operação na nossa vida. Vamos lá. Romanos 8, dos versos 1 até o verso 4. O primeiro trecho que nós veremos fala sobre a lei do Espírito. E diz assim: Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim, Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. No capítulo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo apresenta a poderosa operação do Espírito Santo na vida dos filhos de Deus. Ele faz isso depois de toda uma argumentação que fez desde o início, mas especialmente entre os capítulos 3, 4 e 5, sobre a salvação por meio de Cristo. Assim, a vida no Espírito e as bênçãos dela têm o seu fundamento na obra de Cristo Jesus. Pois não existe condenação para aqueles cujos pecados foram pagos por Cristo. Diante da obra de Cristo, nós passamos a experimentar a libertação trazida por uma nova lei, diferente daquela lei exposta no capítulo 7. Aparece agora a libertadora lei do Espírito, que nos garante a inexistência de qualquer acusação ou condenação. E o capítulo 8 de Romanos é exímio em tratar esse aspecto. Não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E essa lei libertadora do Espírito nos garante esse fato. A lei exposta no capítulo 7 traz peso para quem está sob ela. Ela funciona como um elemento de condenação. Já a lei do Espírito traz libertação para quem está em Cristo. Houve libertação da dependência da lei e da humilhante situação em que o homem era colocado por ela. Sentimento de culpa e certeza de morte porque ele não cumpriu a lei, ele não pôde cumprir, ele não conseguiu cumprir a lei. E para que não haja uma interpretação contraditória em que uma lei nos liberta de outra lei, a gente precisa entender a lei do Espírito da vida que Paulo nos diz no verso 2 como uma descrição do Evangelho. E eu acho que esse entendimento de Paulo, ele passou de modo perfeito lá para os crentes lá em Coríntios. Olha só que 2 Coríntios capítulo 3, do 4 a 8 vai nos dizer. 2 Coríntios 3, de 4 a 8. Diz assim: E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica.
E se o mistério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será a maior glória o ministério do Espírito? Meus irmãos, Paulo aqui nos explica que o peso da lei antiga, ele era necessário para nos expor, para mostrar o real intento do nosso coração, a nossa real condição. E era difícil, era algo pesaroso, era algo complicado de lidar. Mas por meio de Cristo nós temos confiança em Deus, meus irmãos. Por quê? Não porque a gente é capaz de alguma coisa, mas porque aquela lei, aquela letra matava, né? Esse é o real intuito desse verso que muita gente confunde, né? A letra mata, mas o Espírito vivifica. É porque a letra da lei traz condenação, mas agora a lei do Espírito vivifica. E aqui que ele termina no verso 8 dizendo, né? Como não será agora o ministério do Espírito? Isso faz muito mais sentido, meus irmãos, já que foi o Evangelho que nos libertou da lei e de sua maldição. Foi a mensagem da vida no Espírito que nos libertou da escravidão, do pecado e da morte. Essa é a substituição de uma lei pela outra. Paulo também faz a gente entender algo muito importante nesse primeiro trecho. Diante da nossa fraqueza e incapacidade para lidar com o poder do pecado, o poder da morte, que o pecado gera morte, Deus Trino, ele precisou se envolver completamente em nossa libertação. Por isso o Pai envia o Filho. O Filho se encarnou, viveu entre nós. Foi para a cruz, expiou os nossos pecados. O Espírito Santo, então, ele é aquele que o Filho nos enviou. Eu vou, mas eu vos enviarei. Então agora o Espírito Santo habita em nós e ele nos capacita a cumprir a lei. Tanto a justificação como a santificação não pertencem a nós, mas ao próprio Deus. É a ação de Deus em nós. A primeira foi conquistada por Cristo. E a segunda tem nos sido dada pelo Espírito, com o fim de que a exigência da lei fosse cumprida em nós. A lei do Espírito, versos 1 a 4. Mas do verso 5 ao 13 nós temos uma outra compreensão. Nós vemos Paulo nos explicando que o Espírito Santo em nós concede-nos vitória sobre a carne. Olha o que ele vai dizer para a gente. Romanos 8, do 5 ao 13. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que habita em vocês. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo ela. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Guarda isso. Sem a capacitação do Espírito, todo o homem é incapaz de cumprir a lei de Deus. Porque assim, uma vez que não conseguimos fazer a vontade de Deus, nós vivemos contra Ele, lutamos contra a sua lei. Enfim, a gente sabe onde isso dá, né? A transgressão leva à condenação e a condenação à morte. Paulo esclarece que o Espírito que traz a vida, agora então dá a alternativa aos filhos de Deus. Antes não existia isso. Antes eles eram escravizados à carne, não tinham inclinação alguma para as coisas do Espírito, mas agora, no Espírito eles foram inclinados para Deus. Agora eles caminham rumo à obediência. Se não existisse o Espírito Santo, se ele não existisse, se ele não fosse real, se ele não estivesse presente na vida dos crentes, jamais alguém conseguiria obedecer a Deus.
Nós jamais obteríamos capacidade, capacitação para obedecer a Deus. O Espírito capacita o crente a andar segundo Ele, guiado por Ele, em conformidade com Ele e em dependência dEle. A carne diante da lei de Deus mostra o que veio e que ela não consegue obedecer. A lei mostra o quanto ela é impotente. Já o Espírito, ele nos faz olhar para Cristo e para o seu sacrifício. E aí nos faz refletir na realidade de que, na dependência dele, por mérito de Jesus, temos então a força necessária para a gente obedecer a Deus. A gente não está falando aqui de perfeição, mas de inclinação correta, de capacitação para obediência. Embora a lei não possa garantir essa obediência, Paulo vai nos dizer aqui com muita categoria que o Espírito pode. Esse trecho nos mostra a necessidade que nós temos do Espírito. Isso é, a carne, por meio da imputação do pecado adâmico, nos capacitou desde sempre a fazer todo tipo de maldade. Lembra da nossa natureza no capítulo 1? É somente por meio do Espírito, meus irmãos, que nossas inclinações, desejos e prazeres podem estar sujeitos a Deus. O verso 9 nos confronta quanto ao verdadeiro cristianismo. Ele diz o seguinte: Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aquele que não é propriedade de Deus, por meio de Cristo, aquele que não pertence a Cristo, vive em prática contínua dos prazeres carnais. Já aquele que é propriedade de Deus por meio de Cristo é habilitado pelo Espírito. E o resultado disso é que esse alguém não vive mais segundo a carne. Esse é o fato que prova a situação espiritual, que prova que o Espírito está nele, que os seus olhos foram abertos. Nós podemos, meus irmãos, e devemos afirmar que todo salvo recebe o Espírito. Por isso, a gente não só pode, mas a gente deve caminhar sobre a direção do Espírito Santo, vencendo os prazeres da carne. E é por isso que o recado de Paulo aos crentes é claro. É como se ele nos dissesse: se vocês são habitação do Espírito, se vocês são habitados pelo Espírito, vivam sob o poder dele. Vivam sob o poder dessa habitação. Vivam do Espírito, vivam no Espírito. Se afastem do poder da carne. Que poder é esse, meus irmãos? Que a habitação do Espírito traz para a nossa vida? É justamente a mortificação da carne. O Espírito em nós nos capacita a mortificarmos a carne. Essa mortificação é muito bem definida, desenhada por John Stott, que diz o seguinte: mortificação é o reconhecimento claro e consciente do mal como mal. O resultado de tal consciência é um repúdio tão decisivo e radical do mal que nenhuma imagem poderia retratá-lo tão bem quanto a de fazer morrer. Isso resume bem, porque o Espírito em nós mortifica a carne. O Espírito em nós faz a obra de mortificação. E é isso que nós precisamos para seguir a Cristo. Nós devemos entregar à morte todos os atos que tenham um propósito que não agrade ao Senhor, que tenham um propósito egoísta, que não tenham o propósito de servir a Deus e o nosso próximo. Olha aqui que a Gálatas 5:24 vai nos dizer: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Os que são de Cristo crucificaram a carne, os seus desejos. Marcos 8:34, olha o que nos diz. Então, convocando a multidão, junto com os discípulos, Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, habilitados pelo Espírito, nós devemos lutar repudiando e nos afastando de todo o pecado, de tudo aquilo que desagrada a Deus, de tudo aquilo que não visa a sua glória, de tudo aquilo que não serve para a edificação do corpo de Cristo. E agora a gente chega no terceiro ponto, e encerrando por hoje, entre os versos 14 e 17, nós temos aqui então bênçãos que o Espírito traz sobre a vida daqueles aos quais ele habita. Bênçãos do Espírito. A presença do Espírito Santo, meus irmãos, traz incontáveis e incomparáveis bênçãos que confirmam a nossa filiação em Cristo. Como se não fosse bastante, o Espírito em nós nos traz
bênçãos infindáveis. E a primeira delas a gente acha no verso 14, que diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Meus irmãos, a bênção que o Espírito Santo nos traz é que, por meio dele, nós temos direção. A primeira bênção aqui é a direção do Espírito. Os filhos de Deus, eles não estão perdidos no mundo. Os filhos de Deus são orientados pelo Espírito Santo. Desobedecer a ele é o mesmo que desobedecer ao Pai e ao Filho. A sua presença, ela é orientadora em todos os momentos da caminhada, inclusive nos mais difíceis. A gente não está perdido, ele nos orienta, ele nos dá direção. Mas não somente isso, olha aqui que o verso 15 nos diz: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Uma segunda bênção que nós recebemos com o Espírito em nós é a adoção pelo Espírito. A presença do Espírito Santo, meus irmãos, é um ato divino que prova que somos filhos de Deus. Não pelo sangue, não filhos de sangue, mas filhos no sangue do Cordeiro, no sangue de Cristo Jesus. Filhos adotados por Deus por meio da pessoa e obra de Cristo. O Espírito Santo em nós nos traz a segurança de podermos clamar ao Pai. Segurança de podermos clamar ao Pai de forma bem íntima. De chamá-lo de Abba, Pai. Terceira bênção oriunda do Espírito Santo em nós, meus irmãos, é o próprio testemunho do Espírito em nossa vida. Olha aqui que o verso 16 nos diz: o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Tendo em vista que o mundo, a carne e o diabo constantemente lançam dúvidas, meus irmãos, sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, a respeito de nossa filiação em Cristo, o Espírito Santo trabalha continuamente nos convencendo e confirmando sobre o nosso coração que somos filhos de Deus. Devido à fraqueza do nosso coração, da nossa alma, é possível que a gente tenha momentos de questionamento quanto a isso tudo, quanto à salvação, mas o Espírito Santo, meus irmãos, ele nos fortalecerá em todos esses momentos, apagará as dúvidas, ele vai nos dar condições de clamar pelo Pai. E aí a gente chega na quarta bênção. O verso 17 nos diz: e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, para que com ele também sejamos glorificados. A quarta bênção que nós temos aqui no verso 17 é a certeza da herança. Como Paulo escreveu, meus irmãos, aos crentes de Efésio, o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, e isso foi conquistado por Cristo Jesus. Até ao retorno de Cristo, o selo do Espírito sobre a nossa vida nos garante a certeza dessa herança. Porque se nós somos filhos, nós somos herdeiros daquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Por isso com ele nós sofremos, na certeza de que nós seremos glorificados nele. Chegamos ao fim desse estudo e algumas coisinhas para nós pensarmos. Você já agradeceu a Deus pelo presente da salvação? Já agradeceu pelo fato do próprio Deus não somente te salvar, mas colocar sobre você o seu próprio Espírito? Ele habita na vida dos crentes. Tem sido grato pela ação misericordiosa do Espírito em você, em meio às lutas, em meio às tentações? Tem sido grato pela capacitação do Espírito? É sempre tempo oportuno, meus irmãos, para agradecermos a Deus. Mas há outras questões. Você tem conseguido vencer as lutas espirituais? Você tem alcançado vitórias sobre a tentação? Peça ao Espírito Santo para te tornar vencedor em meio a isso. Peça para que ele te capacite e te habilite para você vencer essas lutas, porque há força suficiente nele. Submeta ao poder transformador do Espírito sobre a sua vida. O Espírito nos dá as bênçãos maravilhosas. Se você as possui, glorifique a Deus por elas. Se tem tido dificuldade em contemplá-las, peça ao Espírito de Deus que lhe dê condições de viver no deleite de cada uma delas. Essa conclusão, meus irmãos, é que nós somos incapazes de cumprir a lei e obedecer a Deus. Mas o Espírito que habita em nós nos capacita a vencer os desejos do mundo, da carne e do diabo. O Espírito Santo promove em nós, por meio da direção, adoção, testemunho e certeza da herança, a convicção da maior bênção que nós podemos receber.
somos filhos de Deus. É nessa convicção que encerramos o estudo de hoje. E que, se Deus permitir, continuaremos na próxima lição. Que Deus nos abençoe.